E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Botafogo, né? O Botafogo que tem o Luiz Castro como treinador há quase um ano, já são 11 meses de trabalho, mas mesmo assim o time não consegue reagir, não consegue mostrar um padrão de jogo, uma sequência, uma regularidade em bom nível que possa fazer com que a gente pense no Botafogo brigando por coisas melhores na temporada em relação à temporada passada. É claro que quando a gente vai falar sobre o trabalho do Luiz Castro no Botafogo, a gente é obrigado a inserir nesse contexto outros detalhes. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a questão da SAF, né? O Botafogo se tornou SAF, o futebol do Botafogo se tornou SAF primeiro semestre ali do ano passado, no início do ano passado, e aí uma avalanche de jogadores foram contratadas, né? O clube passa por uma reestruturação ainda estrutural, né? Departamento de futebol com uma estrutura nova, CT sendo reformado. Então tudo isso influencia muito no ambiente interno e é claro que em algum momento vai ter um reflexo dentro de campo. Isso não pode ser deixado de lado. A questão das muitas chegadas de jogadores ao mesmo tempo também é algo que precisa ser colocado em pauta, porque imagina você receber, se a gente for botar na ponta do lápis aí do ano passado para cá, nos últimos 12 meses, o Botafogo contratou quase 30 jogadores. Isso é muita coisa, né? Imagina 30 caras novos chegando num clube, tendo que se adaptar àquela realidade, à cidade e tudo mais. Isso faz a diferença. Né? Muita gente acha que não é importante, mas tem que ser levado sim em consideração na hora de avaliar. Tudo bem que a maioria desses jogadores chegaram no ano passado, né? Chegou no ano passado. Então, de 22 para 23 foram reforços mais pontuais. Né? O Segovia na zaga, o Carlos Alberto ali para a ponta, vem inclusive recebendo muitas oportunidades com o Luiz Castro. Então, a maioria dos jogadores já teve esse tempo de adaptação, já treinou vários meses com o Luiz Castro, a sua comissão no ano passado, então já podem entender mais ou menos ali como funciona o trabalho em detrimento a esses novos jogadores. E é isso que vem pegando, né? O Botafogo ficou de fora aí da semifinal do Campeonato Carioca. Dá pra gente dizer que isso é um vexame, principalmente porque eu não sei exatamente como está hoje, né? É difícil de saber, os clubes não divulgam isso oficialmente, mas em termos de folha salarial, o Botafogo, no final de agosto, ali início de setembro de 2022, tinha a sexta maior folha salarial do futebol brasileiro. E se a gente for botar ali a qualidade do elenco do Botafogo, não é o sexto melhor elenco do país. Está abaixo disso. Então, nesse processo de SAF, de contratação de jogadores, né, dá para perceber que tem alguma influência nesse meio que não está funcionando, porque a gente olha o elenco hoje, não é um elenco assim tão qualificado, tem bons jogadores em comparação ao que o Botafogo tinha anteriormente, dá para jogar melhor, dá para o Luiz Castro fazer esse time render mais, mas para mim está longe de ser o sexto melhor elenco do futebol brasileiro. E aí o Botafogo ficar de fora da semifinal do Campeonato Carioca, vai até disputar aí a Taça Rio, né, que é meio que um torneio de consolação criado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, do quinto ao oitavo colocado disputam ali para ganhar a Taça Rio. Ainda não sabemos se o Botafogo vai jogar a Taça Rio com o time titular ou se vai jogar com um time alternativo, se vai ser comandado pelo Luiz Castro ou por algum auxiliar. Né? Se vai colocar ali jogadores que não têm tanta oportunidade assim com o time principal, não dá para saber disso ainda. O que dá para saber é que quarta-feira o Botafogo encara o Brasiliense num jogo muito importante para o restante da temporada. É importante, não só por ser um jogo eliminatório de Copa do Brasil. Copa do Brasil a gente sabe que rende muita grana, não que isso seja o principal problema do Botafogo hoje, não é mais, mas além da parte econômica, tem a parte esportiva, né? A gente pode imaginar o desastre que seria o Botafogo ficar de fora da Copa do Brasil na segunda fase para um clube como o Brasiliense, que hoje não está entre os principais do futebol brasileiro. Vale lembrar que na fase anterior o Botafogo já foi muito mal contra o Sergipe, quase é eliminado. Nos acréscimos o Adrielson fez aquele gol salvando o time, então é bom ficar de olho nisso. E por que esse jogo é tão importante também para a continuidade do trabalho? O Luiz Castro, nessa semana, isso não é segredo para ninguém, os principais veículos de comunicação divulgaram isso, a diretoria do Botafogo repensou a permanência dele. Afinal de contas, são 11 meses de trabalho, a gente olha o time do Botafogo, é difícil entender os padrões da equipe, até dá para você
decifrar quais são as intenções por trás da montagem do time, mas esses padrões não vêm sendo executados dentro de campo. Isso me chama muita atenção. A dificuldade de se formar um time base, a dificuldade de fazer com que alguns jogadores entendam algumas funções em campo, as oscilações de intensidade que, ok, no início de temporada é natural, mas depois de tanto tempo de trabalho, né, e no ano passado isso já acontecia, realmente é algo que chama muita atenção. Então, depois desse jogo, depois do jogo contra o Brasiliense, o Botafogo, se não jogar a Taça Rio com o time titular, teria ali em torno de um mês de trabalho. O Campeonato Brasileiro da Série A começa no dia 15 de abril, né? A gente está em março, no dia 15 de abril começa o Campeonato Brasileiro da Série A. Então o Botafogo teria ali em torno de um mês de trabalho para colocar em prática ou um novo trabalho ou dar uma nova oportunidade ao Luis Castro para que ele desenvolva algo melhor até o início do Brasileirão da Série A, que é a principal competição que o Botafogo vai disputar nessa temporada. Então, não só o resultado do Botafogo contra o Brasiliense é importante, mas mais do que o resultado, dar uma resposta dentro de campo em detrimento das atuações anteriores, que realmente foi muito ruim, foi muito abaixo daquilo que o Botafogo poderia ter. Eu não acho que o Luis Castro seja um treinador fraco, que seja um cara incapaz de dirigir o Botafogo, nada disso. O Luis Castro ele tem uma carreira muito bonita na Europa em termos de formação de jogadores. Coordenou a base do Porto, que revelou diversos atletas durante muito tempo. Fez um bom trabalho na primeira temporada lá no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. Então, é um cara que não é um qualquer. Não foi uma escolha ruim do Botafogo trazê-lo para cá e tentar dar um projeto a longo prazo para ele, ou pelo menos médio prazo. Mas a gente tem que dizer o que o campo está falando para a gente. E o campo está dizendo que o Botafogo está muito longe, muito distante de ter um time confiável para essa temporada. O aproveitamento em si não é nem tão ruim assim. A gente pega o aproveitamento geral do Luis Castro no Botafogo, bate ali na casa aproveitamento de pontos, né, de 50%. Isso daria ali o Botafogo a 8ª posição no Campeonato Brasileiro e levaria o Botafogo para uma pré-Libertadores. Dentro da realidade do clube hoje, do elenco, acho que estaria de bom tamanho. Se a gente pega o percentual de pontos, de ganho de pontos em 2023, né, tirando lá o primeiro jogo da temporada que foi contra o Audax, o Botafogo perdeu, mas era o time C do Botafogo, são 11 jogos, 60% de aproveitamento. Mas dentro de campo, num nível de campeonato como o Campeonato Carioca, a gente não viu o Botafogo jogar para isso. Né? Então tem que ter muito cuidado quando a gente avalia somente os números, já que o desempenho do time não vem sendo o suficiente para a gente acreditar que o Botafogo vai fazer uma ótima campanha aí no Campeonato Brasileiro e também vai bem na Copa Sul-Americana. É isso, gente. Vamos torcer aí para que o Botafogo possa se recuperar. Torcer a galera do Botafogo, né? Vai torcer para que o Botafogo possa se recuperar. Ou o trabalho do Luis Castro engrena, ou uma troca do comando aí visando o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Gostaram do vídeo? Deixa a sua curtida. Não se esqueçam de se inscrever no canal e apoiar o trabalho aqui. Valeu, galera. Um forte abraço para vocês.